Porta-voz da Igreja Universal do Reino de Deus, URD em Angola, Bispo Alberto II, disse hoje em conferência de imprensa em Luanda que a Igreja Universal está a viver uma situação de crise interna em que os ex-bispos e pastores dissidentes, com apoio do Ministério da Cultura e do INAR, querem tomar de assalto a autonomia e templos da URD de forma ilegal. O responsável religioso explicou que a atual situação da URD deve ser vista como um golpe que está a ser praticado por ex-bispos desta denominação religiosa. Hoje, o que a Igreja Universal do Reino de Deus está a viver é exatamente um golpe. Um golpe que a Igreja Universal está a sofrer por dissidentes e ex-pastores que um dia fizeram parte da instituição. Nós, a Igreja Universal, somos guiados por um estatuto e um regulamento interno, aonde todos aqueles que querem seguir o caminho pastoral devem se enquadrar naquilo que é o estatuto da Igreja. Bispo II esclareceu que os ex-bispos e pastores, ora responsáveis ou líderes da URD em Angola, não fazem parte do corpo pastoral desta denominação religiosa, porque, segundo o bispo, estes foram expulsos desde o ano de 2019 por revelia e violação das normas estatutárias desta igreja. Os dissidentes e os ex-pastores que hoje se intitulam como líderes da Igreja Universal do Reino de Deus se fazem valer de uma pretensa assembleia que eles organizaram isso ao decorrer desse ano. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esses indivíduos não têm legitimidade para convocar nenhuma assembleia, porque, segundo o nosso estatuto, a única pessoa ou as únicas pessoas que podem convocar uma assembleia extraordinária ou geral é o presidente do Conselho de Direção, que no caso está aqui do meu lado, o presidente do Conselho de Direção. É a única pessoa que deveria convocar uma assembleia. De lá para cá nós temos visto várias assembleias que têm dado origem a várias atas, e essa mesma ata, de uma forma ilegal, saída dessa assembleia, que o INAR e o Ministério da Cultura veio a público dizendo que eles realizaram uma assembleia e, fruto dessa assembleia, então, determinou-se que o líder da Igreja Universal é o senhor Valente Luiz Bezerra. Mas esse senhor Valente Luiz Bezerra já não faz parte da instituição desde novembro de 2019. Ele foi desligado por má conduta e também por ato de rebelião. Durante a conferência de imprensa, o bispo lamentou a falta de interesse por parte do Ministério, que tutela as atividades religiosas, em não querer mediar o conflito das partes durante essa fase de crise. Durante essa fase de crise, já solicitamos audiência com o Ministério da Cultura e com o diretor do INAR, até nunca fomos ouvidos e nunca fomos recebidos. Lamentou e tendo achado estranho por não serem ouvidos nem convocados para prestarem qualquer esclarecimento ao Ministério da Cultura. Temos alguns cabecilhas também dessa organização criminosa, e nós falamos criminosa porque eles falsificam documentos, eles fazem assembleias ilegais, eles invadiram templos, tomaram templos, agrediram pastores, expulsaram pastores das suas residências. Então nós os chamamos de criminosos, porque até então os seus crimes foram publicados, foram espalhados pela mídia social e até hoje eles se encontram impunes. O que não podemos aceitar é o nosso governo, na pessoa do ministro da Cultura e do diretor do INAR, vir legitimar alguém que já não fazia parte da instituição desde 2019, em novembro, dizendo que ele é o único interlocutor entre o Estado e a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem que ficar claro também que não existem duas alas. A mídia propaga a questão de duas alas, a ala brasileira e a ala angolana, para dizer que até o momento que se levantou essa crise, a igreja funcionou normalmente, não havia nenhum problema, até o dia em que um indivíduo, que é o senhor Valente Luiz Bezerra, levantou-se numa reunião nossa pastoral e disse que havia um manifesto, e que esse manifesto trazia várias acusações, e dentro disso eles intentaram até uma queixa-crime. De lá para cá nós estávamos à espera do pronunciamento da justiça. Então, para dizer que não existe ala brasileira, não existe ala angolana, existem sim indivíduos que querem tomar a direção da igreja à força.
Porta-voz da Igreja Universal do Reino de Deus, Jurdi Angola, Bispo Alberto II, disse hoje em conferência de imprensa em Luanda que a Igreja Universal está a viver uma situação de crise interna e que os ex-bispos e pastores dissidentes, com apoio do Ministério da Cultura e do INAR, querem tomar de assalto a autonomia e templos da IURD de forma ilegal.